produção textual ocupa um papel fundamental na formação dos alunos do Colégio Luciano Feijão, especialmente nos anos finais do ensino fundamental. Mais do que desenvolver a habilidade de escrever, a prática da redação estimula a organização do pensamento, a capacidade de argumentar com clareza e o exercício da escuta crítica. Eu sou a professora Sara Medeiros e esse é mais um episódio do FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. Hoje nós estamos aqui com uma parte do time Fera que compõe a base da redação no Colégio Luciano Feijão. Professora Emily Gomes, professora Gisele Lúcio e professora Ingrid Costa. Sejam bem-vindas, meninas. Nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona o trabalho da redação no ensino fundamental anos finais no Colégio Luciano Feijão. Uma das formas de trabalho é o projeto Ciranda Literária, que envolve naturalmente o hábito da leitura. Professora Ingrid, você pode falar para a gente um pouquinho sobre como funciona o projeto Ciranda Literária? Claro, o projeto Ciranda, ele trabalha a questão da leitura das crianças, dos alunos, a partir do aplicativo Árvore, né? E aí, dentro desse aplicativo, os alunos, eles têm acesso a vários tipos de livros, né? De gêneros. E isso acaba sendo uma inspiração. Depois da leitura desses livros, os alunos eles fazem uma resenha crítica, um gênero trabalhado nas aulas de redação também. E aí, dentro dessa resenha, eles conseguem lembrar aquilo que eles leram, tirando o mais importante, né? Também dando a sua opinião. Até porque a gente sabe que o hábito da leitura caminha lado a lado com a escrita. Que massa! E que tipo de livro é indicado nessa plataforma, professora Ingrid? Os livros para os alunos dos anos finais são livros já para eles, né? Então, dentro da plataforma, a partir do início do ano, são livros indicados para a idade, na faixa etária dos alunos. Então, assim, tem vários gêneros, conto, romance, de aventura, poesias, né? E tem uma parte também, tem sessões dentro da plataforma Árvore que os alunos, eles conseguem até conhecer os clássicos, né? Então, nós já conhecemos, nós já lemos com os meninos textos de José de Alencar, né? Machado de Assis. Então, já começa a estruturar o vocabulário deles a partir dos anos finais. Que legal, né? E a gente consegue ver como a leitura influencia diretamente na escrita. E conhecer os gêneros textuais na leitura também vai influenciar na questão da produção de texto. Professora Emily, você pode falar para a gente um pouquinho sobre como funciona essa produção de texto envolvendo os gêneros textuais nas turmas do 6º e 7º ano? Claro, posso sim. O estudo dos gêneros textuais estão lado a lado com o estudo dos livros que são apresentados na Ciranda. A gente faz todo um planejamento no final do ano anterior ao que esses gêneros serão trabalhados, e durante as aulas a gente desenvolve a progressão de diversos assuntos, uma progressão de assuntos que estão conectados. E a gente estuda variados gêneros. A gente conhece a estrutura e as características principais das cartas, de uma narrativa, das crônicas, das tirinhas, das histórias em quadrinhos e muitos outros. O objetivo disso é apresentar aos alunos diferentes estruturas textuais, diferentes propósitos de escrita e diferentes estilos de linguagem. Isso ajuda eles a aumentarem o seu vocabulário, a conhecerem formas de escritas, estilos de escritas bem diferentes e também desenvolver as suas habilidades de comunicação. Isso é muito interessante porque quando a gente fala do Exame Nacional do Ensino Médio, que é para onde eles estão se encaminhando, muitos acham que não há esse trabalho com os gêneros textuais, o que é totalmente enganoso, porque esses gêneros são sim cobrados dentro da prova de linguagens, né? Isso mesmo. Quando a gente sai dos 6º e 7º, a gente tem uma grande mudança dentro da nossa forma de trabalho. Os meninos se deparam com uma novidade, que é o início dos trabalhos do texto dissertativo argumentativo.
Professora Gisele, você pode falar pra gente como funciona esse trabalho nos 8º e 9º e como é que eles se sentem ao se deparar com esse texto dissertativo argumentativo? Claro, Sara, posso sim. Normalmente, quando a gente começa a trabalhar esse gênero com os meninos do 8º ano, eles ficam muito assustados, porque é tudo muito novo. Só que a gente faz esse trabalho de forma muito gradual. É um processo que a gente começa com o artigo de opinião, vai trabalhando com eles essa questão da argumentação, para conseguir fazer com que quando eles cheguem no 9º ano, né, e vão ali para o ensino médio, eles já tenham esse conhecimento sobre esse tipo textual. Então, a gente começa a trabalhar com eles, vai apresentando a estrutura, para que eles consigam, né, além de ter um resultado positivo no Enem e em outros vestibulares, para que eles também saibam argumentar, ter uma criticidade maior. Então ajuda demais, tanto na escrita deles, né, com a preparação para os vestibulares, mas também com o desenvolvimento crítico deles. Isso é muito bacana, porque a gente vê que os alunos passam por um processo, né? Não é nada imposto de uma vez. Eles vão aprendendo aos poucos para que, ao chegar no ensino médio, não tenha aquele susto, né? Aquele desespero com o novo modelo de redação. Até porque muitos alunos, já na primeira série do ensino médio, se tornam treineiros, né? Eles já começam a tentar fazer o Enem, às vezes até antes, apesar de ser muito cedo para eles, muitos já querem fazer, e aí faz parte desse processo, né? Apesar deles chegarem assim meio assustados, com medo, com receio do que pode ou não acontecer com esse novo texto. Meninas, vocês conseguem perceber que o trabalho que é feito no 6º e no 7º influencia diretamente no que é resultado no 8º e no 9º? Com certeza. Inclusive, Sara, no final do 7º ano, a gente já começa a trabalhar gêneros textuais que têm relação com o texto dissertativo argumentativo que é trabalhado no Enem, que é trabalhado nas séries dos 8º e 9º. No final do 7º, a gente começa a trabalhar gêneros que envolvem o uso de um ponto de vista, a defesa de uma opinião, que existe também ali o trabalho de temas importantes para o nosso país e para o mundo, como é o caso dos artigos de opinião, dos artigos científicos, que já vão estar dando um suporte para quando esses alunos chegarem no 8º ano, já terem uma noção de como estruturar uma redação dissertativa argumentativa, por exemplo. Isso é fruto de um trabalho bem feito, de um processo bem realizado, né? A gente consegue começar a colher esses frutos já no 9º ano. E é interessante também quando a gente fala sobre o processo interpretativo dos textos base, né? Que são aqueles textos que formam o processo da frase temática, para que eles consigam compreender sobre o que eles irão falar, né? Professora Ingrid, como você acha que a leitura influencia na interpretação do tema da redação, da frase temática, na construção desse conhecimento de mundo? Olha, Sara, é bastante interessante porque as crianças, quando eles chegam dos anos iniciais, né, os alunos do 6º ano, eles têm uma grande dificuldade para poder ter essa interpretação. Já a partir do texto lido, a partir de um livro lido, eles tirarem, né, uma frase temática, tirarem o ponto alto daquele texto. Então, assim, é de muita importância que a gente trabalhe isso em sala, tanto nas aulas de ciranda como interpretação, porque a gente, quando eu entro em sala de aula, além do livro que está sendo indicado para aquela semana, para que ele faça uma resenha, nós também trabalhamos a questão da interpretação, tirar aquele ponto daquele livro, aquele tema e, como a professora Emily falou, né, fazer com que ele tenha um pensamento crítico com base naquele tema do livro já proposto. Isso é muito legal também, né? Porque aí a gente entende que a redação, ela não é só o ato de produção textual. Ela é o ato de interpretar, ela é o ato de produzir, ela é o ato de avaliar e, se for o caso, o ato de refazer. E por falar em refazer, né? Refazer as dúvidas. O nosso colégio, Colégio Luciano Feijão, ele trabalha com um dos processos muito interessantes na construção da produção de texto, que é o laboratório de redação. A gente sabe que com o cotidiano de uma sala de aula, muitas vezes uma turma com 30, 35 alunos, a gente não consegue
trazer uma visão individual de cada aluno, de cada estudante. E a gente tem essa compreensão de que cada aluno, cada estudante tem a sua própria necessidade, tem os seus próprios pontos fortes e fracos, e a gente precisa trabalhar os fracos para que eles se tornem escritores por excelência. Então, nós temos o projeto Laboratório de Redação, que nos acompanha desde o 6º ano até já ali os cursinhos. E eu gostaria que você, professora Emily, falasse um pouquinho pra gente sobre como funciona o Laboratório de Redação hoje no ensino fundamental anos finais. Ok. O Laboratório de Redação, Sara, ele foi criado justamente para acompanhar os alunos nesse processo de melhorar, de evoluir a escrita, e também para promover um atendimento personalizado, porque muitas vezes em sala de aula os alunos chegam para a gente com muitas dúvidas, querendo entender o que é que significa aquela marcação que teve na sua redação, e infelizmente em 40, 45 minutos, 50 minutos, não é humanamente possível da gente conseguir sanar aquelas dúvidas. Não tem como. O laboratório, ele serve exatamente para isso, para que os alunos cheguem até a gente, professores que estão ali disponíveis em todo o turno da manhã, todo o turno da tarde, para fazer esse acompanhamento, tirar essas dúvidas e também dar orientações. Então, o Laboratório de Redação é uma iniciativa do Colégio Luciano Feijão que nasceu dessa necessidade de oferecer um acompanhamento individualizado para todos os nossos estudantes. Os encontros nesse laboratório, eles acontecem ou por horário marcado ou por ordem de chegada, que são ali em horários extra classe. O aluno, ele chega até a gente com a redação pronta e naquele momento de 10 até 20 minutos a gente faz a correção do texto e passa as orientações, mostra, explica marcações que foram feitas nas redações e também dá dicas de como eles podem melhorar, como eles podem evoluir a sua escrita. Esse espaço, nos últimos anos, tem sido extremamente produtivo, porque ele tem permitido aos alunos conseguir fazer ali uma reflexão crítica sobre o seu próprio aprendizado e também sobre as suas dificuldades, porque o laboratório, ele existe justamente para que essas dificuldades sejam sanadas ou que elas nem existam. Então, o laboratório é um suporte assim fundamental para ajudar os alunos e também para trazer esse complemento para as aulas. Esse ambiente que a gente não consegue dar esse suporte tão individual que é necessário para os nossos alunos e que gera um efeito positivo lá no ensino médio. Os alunos já vêm desde o 6º ano tendo esse acompanhamento do 6º ao 9º e quando chegam no médio não tem tanta dificuldade. O impacto da redação do Enem, da correção mais detalhada e aprofundada dos professores do ensino médio, não vai ser algo assim que vai gerar um certo medo, um bloqueio neles. Então, o laboratório é muito importante. Exatamente, professora Emily, né? E eu acredito, né, e vivencio também que uma das maiores dificuldades que a gente encontra tanto nas correções quanto nos atendimentos de laboratório de redação é toda a questão que envolve a língua portuguesa no geral. Questão de ortografia, concordância, regência, né? Apesar dos meninos serem bem jovens ainda no ensino fundamental, anos finais, algumas situações muito características acabam se tornando comuns. Como, por exemplo, a dificuldade em pontuar e escrever, muitas vezes, palavras simples, né? A gente pode apontar como causadores desse problema muitas coisas, né? Pode ser a questão da pandemia. Nós temos crianças vindas da pandemia que não tinham o hábito de ler, acabaram com o uso muito constante das telas e isso com certeza acabou prejudicando a função leitora e escrita. Também a diminuição no índice de leitura no cotidiano, né? E o Colégio Luciano Feijão, em 2025, inovou mais uma vez, trazendo o trabalho da redação agora atrelado diretamente à ortografia, né? E falando de Enem, não só a ortografia, atrelado à ortografia da redação, mas em toda a competência 1 que envolve a redação do Enem, que é essa competência que vai avaliar o domínio da língua portuguesa como um todo. Professora Gisele, você pode falar pra gente como funciona esse trabalho de ortografia, esse trabalho de escrita e como estão sendo os resultados em cima disso?
Então, como que funciona esse trabalho, né? A gente faz um inventário das provas dos meninos, das produções textuais deles, dos assuntos que eles mais erram, como, por exemplo, a pontuação, a ortografia de algumas palavras, regras de regência, de concordância. Então, a gente observa nas produções deles o que é que está sendo mais errado, né? Quais são os principais desvios gramaticais, e a gente trabalha esses assuntos em sala de aula, tentando fazer com que eles entendam o funcionamento da língua portuguesa de uma forma mais ampla, né? Para que eles consigam escrever de uma forma cada vez melhor. E a gente percebe que esse trabalho dá muitos resultados, porque quando a gente corrige novamente as redações dos meninos e a gente vê que os temas que foram trabalhados em sala já não são mais um problema. Porque o que a gente trabalha, eles não erram mais. Então, esse trabalho é muito importante porque a gente consegue meio que recuperar coisas que eles poderiam ou deveriam ter aprendido antes, que foram muito prejudicadas, como você falou, pela pandemia, né? Então, a gente consegue recuperar esses desvios, né, gramaticais, trabalhando esse conteúdo em sala de aula. Interessante, professora Gisele, né? Falar sobre isso. E como funciona essa quantidade de produções textuais que os alunos fazem, a questão das provas, como funciona o processo de correção dentro do segmento, quais são as maiores dúvidas que vocês costumam identificar surgindo com relação à construção da redação dentro do ensino fundamental, anos finais. Pronto, Sara. Com relação à frequência das redações, né? Como a gente quer preparar os meninos para fazer um bom vestibular, um bom Enem, a gente trabalha essas redações semanalmente. Então, os meninos produzem muitos textos. Só que a gente visa também não só a quantidade, mas sim a qualidade dessas redações. Por isso, a gente sempre tenta fazer a correção o mais detalhada possível, que é justamente o que a professora Emily falou com relação ao laboratório de redação. Em cada redação que a gente corrige, são feitas várias marcações. Os erros gramaticais, questão de margem, de estrutura, tudo que for possível pontuar, a gente coloca como observação nas produções deles, né, dos meninos. Então, essas produções a gente tenta corrigir sempre dessa forma mais detalhada e, como a Emily falou, os meninos chegam ao laboratório às vezes com essa dúvida, né? Professor, o que é que significa isso aqui? Por que é que essa frase está errada? Então, o laboratório serve justamente como um apoio para isso, porque a gente consegue detalhar de forma mais específica, né, para cada aluno, o que é que eles estão errando, por que isso aqui está errado. Então, esse acompanhamento bem mais de perto. E é muito legal esse tipo de acompanhamento personalizado, porque a gente entende que cada aluno é único, né? Cada estudante é um mundo e traz consigo seus pontos fortes e fracos. E a gente vai trabalhando, buscando construir um estudante, posteriormente um vestibulando e posteriormente um profissional e ser humano de referência e excelência, não é? E aí a gente já está se encaminhando para o fim e eu gostaria que a professora Ingrid falasse mais um pouquinho sobre como essa ortografia está atrelada ao trabalho que ela faz na ciranda literária. Bem, pegando o gancho das meninas, né, em relação a laboratório, a correção, que através do laboratório de redação, através das correções, a gente conseguiu ver que era um dos maiores erros, né, um dos erros repetitivos, a questão da ortografia, né? Então, dentro de sala de aula, dentro das aulas de ciranda, também atrelado com as aulas de redação, nós costumamos planejar aulas voltadas, né, para boa escrita dos alunos, né? Então a gente sempre recomenda, sempre estar olhando como está a caligrafia também, né, que é algo que para nós professoras de redação e corretoras também é algo que nos deixa bastante inquietas, né? Que a gente recebe muitas crianças que ainda não estão com as suas letras tão legíveis. Então, uma das maiores queixas que nós temos também é de pedir para os alunos irem para o laboratório para poder receber da professora que está atendendo uma orientação sobre a questão da sua letra, né? E a ortografia dentro das aulas de ciranda, dentro das aulas de redação, durante esse projeto, né, que nós estamos iniciando durante o ano de 2025, ele está, de uma certa forma, nos deixando bastante aliviadas, porque nós conseguimos ver o que os alunos estão errando e tentando planejar aulas específicas e diretas para sanar esse problema. Muito bem, professora Ingrid, eu gostaria de agradecer a presença e esse momento de partilha com as minhas colegas de área e uma parte do time Fera que compõe
o segmento da redação no Colégio Luciano Feijão. E é interessante percebermos, né, que nos últimos anos a escrita e a leitura são instrumentos de empoderamento intelectual. E eu gostaria que cada uma de vocês, para encerrar, pudesse mandar uma mensagem para os alunos e para os pais envolvendo a redação e a importância dela, da leitura, da escrita, incentivando esses alunos a ver a redação com outros olhos, né? Não mais como aquela matéria obrigatória e chata, mas como um meio de mudar o mundo, começando por si mesmo. Sim, é interessante porque não vamos esquecer, né, que a redação, a escrita, ela tá ali juntinha da leitura, né? Então, eu preciso falar, né, que os livros é de suma importância para os alunos, os livros que são indicados, aquela leitura, por mais que seja uma leitura num aplicativo, vai estar fazendo com que as crianças abranjam o seu vocabulário, né? Conheçam clássicos, consigam ali ter o seu pensamento crítico. Então, a leitura sempre atrelada à escrita de suma importância. Eu concordo com você, professora Ingrid. Realmente a escrita e a leitura, elas devem caminhar juntas para poder gerar essa mudança, seja pessoal, seja profissional. E a redação, ela existe não só com esse intuito de ser algo chato, algo maçante, que, ai meu Deus, eu preciso saber disso, se eu não souber eu não vou tirar a nota boa, eu não vou tirar 1.000, que é essa nota tão desejada pelos alunos. E a redação, ela vai muito além de uma nota. A redação, escrever textos, é você se expressar, é você colocar em palavras o que você pensa, o seu ponto de vista sobre os problemas que acontecem na sociedade. Investir nas produções textuais, buscar escrever, colocar em palavras o que se pensa, o que se sente, é investir em cidadania, é investir em um pensamento crítico, autônomo e se preparar para os desafios que vão surgir na nossa vida, sejam desafios acadêmicos ou sejam desafios pessoais. Então, invistam nas produções textuais, não tenham medo de colocar em palavras o que vocês pensam e sentem. Exatamente, Emily. Isso que você falou é muito real. O processo de leitura e escrita, assim como a Sara falou, é um processo de empoderamento. Então a gente vê que os meninos pensam muito assim, eu tenho que estudar por conta daquela prova, eu tenho que estudar para tirar uma nota boa. Só que a linguagem, a produção textual, a produção escrita, né, em si também, é isso mesmo, é se expressar, é ter um posicionamento sobre o que acontece no mundo, é fazer parte da sociedade que você vive e ter um posicionamento sobre o que você vê, sobre o que acontece. E a gente percebe o quanto isso é importante nos dias de hoje, né? Ter essa criticidade para saber distinguir o que é real, o que não é, o que é bom para a nossa sociedade e o que não é também. Então, a gente percebe, e o recado que eu deixo para os meninos é exatamente esse, que vocês saibam que a redação, a produção, a reflexão, a leitura em si é um processo não só para a vida escolar de vocês, mas para a vida social, para o futuro de vocês, para que vocês possam exercer a cidadania de vocês de uma forma cada vez melhor. E nós estamos aqui para isso, tá? Para ajudar. Então contem com a gente. Ok, meninas, e assim encerramos o nosso episódio de hoje, refletindo sobre o papel fundamental da redação em nossa formação acadêmica, profissional e cidadã. Mais do que escrever bem, redigir, organizar ideias, comunicar com clareza, construir argumentos que fazem a diferença no mundo, certo? A prática da escrita nos torna mais críticos, conscientes e preparados para os desafios da vida. Como disse a professora Emily, conte com a equipe do Colégio Luciano Feijão. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua atenção, continuem escrevendo vários textos e a história de vocês e até a próxima. Esse foi mais um episódio do FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. FeraCast.